gostaria de agradecer, primeiramente, pela apresentação e pela oportunidade de estar aqui falando sobre neurociências, que é um assunto que eu tenho interesse já de muitos anos. E o intuito dessa palestra é trazer para vocês um apanhado geral em relação ao que está acontecendo com o cérebro, né? Então, por que o cérebro plástico, né? Então, vou começar falando com vocês sobre o conceito do cérebro. O que é o cérebro? O cérebro nada mais é que um órgão do nosso corpo que é responsável tanto pela interpretação quanto pelo armazenamento e transmissão de informações. Então, o que acontece, né? Como o próprio Sérgio falou ontem, o cérebro ele não é complicado, ele é complexo. Né? Ele é complexo em que sentido? Ele é composto por várias sub-regiões especializadas, específicas, com funções em que essas áreas podem se comunicar com outras áreas justamente para poder interpretar esse dado, fazer com que a gente consiga entender o que está acontecendo no nosso meio externo e no nosso meio interno também. Então, no caso do nosso ambiente externo, né, aqui tem uma imagem que eu trago para vocês de um ambiente enriquecido de estímulos, onde pode ser observado diversas cores, né, já no sistema visual. Então, nós temos aqui uma exemplificação de várias estimulações sensórias. Então, no caso, as cores, né, tem um sistema visual, no próprio tato, né, quando a criança pode tocar nas plantas, pode tocar na borboleta que está na imagem, enfim, o olfato, que ela está nesse ambiente sentindo o cheiro do local, a audição, que ela pode estar ouvindo os pássaros cantando, e até mesmo o paladar, ela pode estar sentindo o gosto, né, a sensação do gosto ao tocar com a língua, né, no que ela acaba encontrando. Então, estou trazendo aqui para vocês a ideia desse ambiente rico de estímulo e que o nosso sistema nervoso ele é capaz de decifrar, compreender, interpretar todos esses estímulos que estão à nossa volta. E o nosso cérebro é uma região em que você consegue encontrar regionalizado cada um desses sentidos do corpo. Então aqui eu trago para vocês um esquema, né? Mostrando justamente cada um desses setores do cérebro responsável por cada um desses sentidos do corpo. É claro que existem outras regiões relacionadas também, mas aqui é só para trazer para vocês exemplos de regiões que estão na camada mais externa do cérebro, que são relacionadas justamente com os sentidos do corpo. Eu vou focar nessa palestra o sentido do tato, então nessa região do cérebro aqui bem central, em que recebe os estímulos de toque, né, os sentidos que o nosso órgão chamado pele, que é o maior órgão do corpo humano, consegue sentir e interpretar do ambiente externo. Então, amplificando, né, aquela região, nós temos aqui um mapa representativo da região sensória. Então, tudo que a nossa pele sente, capta, acaba gerando informação, né, que vai parar nessa região do cérebro. Então, na nossa pele, a gente tem vários tipos de receptores. Esses receptores, eles recebem a sensação de temperatura, de toque, de dor. Então, dependendo do tipo de estímulo, você vai ter uma sensação diferente. Esse cérebro, ele vai receber a informação vai ser transmitida para ele, e ele vai interpretar e armazenar essa informação. Né? E aqui do lado, né, isso tudo é esquema, mostrando justamente essa representação. Então, no caso do mapa sensório, né, das sensações do corpo, a gente tem aqui de uma forma bem maximizada as mãos, né, e a língua, por exemplo, que são regiões do corpo que tem muitos desses sensores. Então, quanto maior essa região é mostrada aqui nessa imagem, né, nesse esquema, mais sensores tem no corpo para essa área. Então, essa imagem aqui seria referente a um corte do cérebro, dessa região aqui roxa, né? E mostrando que cada partezinha dessa do mapa do cérebro representa uma parte específica do corpo. E através disso a gente consegue montar um homúnculo de Penfield, né, que é justamente a representação do nosso corpo de forma maximizada, baseada justamente no que está sentindo, no que o nosso cérebro percebe de sensores do nosso corpo. Aqui, de uma forma mais específica, né, eu tenho aqui a representação dos sensores na pele,
né? E essa informação vai ser levada, né, até o sistema nervoso central, e lá no córtex cerebral vai estar justamente muito bem distinguido, cada informação em forma de mapa de cada um desses dedos. Então tem aqui a representação do dígito 1, 2 e 3, correspondente a cada um dos nossos dedos. Como é que isso tudo está sendo descoberto, né? Cientistas, eles fazem experimentações justamente para poder compreender melhor o que pode estar acontecendo com o cérebro. Então, alguns grupos utilizaram animais, como nesse caso macacos, justamente para poder entender como é que funciona esse cérebro, como é que essa informação é passada para o nosso cérebro, né? E aqui tem esse esquema do cérebro, aqui ele inverteu, a região anterior está para cá e posterior do cérebro está para cá, mas de qualquer forma aqui está mostrando numa forma amplificada um mapa sensório, né, referente ao tato, das representações dos dedos do macaco, né? Aqui tem a mão do macaco, a palma da mão do macaco, mostrando os dedos, e aqui a representação na região mais externa do cérebro, que é chamada de córtex, justamente de cada um desses dedos. E aí esses cientistas, eles resolveram estimular esses dedos para poder estudar o que pode acontecer com o cérebro através de um aumento desses estímulos, por exemplo. Então, utilizando um disco de estímulo, né, estimulando muito o dígito 2 e o dígito 3, foi observado no cérebro um aumento desses mapas referentes ao dígito 2 e dígito 3. Então, quanto mais estimula a extremidade desses dedos, esses sensores eles são muito estimulados e aí a representação dessa parte do corpo no cérebro acaba se expandindo. Um sinal dela acaba se expandindo. Da mesma forma que quando ocorre uma amputação, quando ocorreu a amputação, né, a retirada do terceiro dedo aqui, as áreas vizinhas, né, ou seja, as áreas correspondentes ao dedo 2 e o dedo 3, que está aqui representado no cérebro, elas acabam ampliando. Então você tem um sinal que antes era um sinal representado pelo dedo 3, que foi removido, ele passa a receber sinais dos dedos 2 e o dedo 4, que são os dedos vizinhos. Então áreas vizinhas do cérebro, elas acabam sendo moldadas, elas acabam sofrendo alterações para receber sinais, né? Então aqui eu volto para vocês com o tema da nossa palestra, né? Eu falei sobre o cérebro, né? E agora, que raio é esse de plástico? Por que o cérebro plástico, né? Vem justamente da noção de plasticidade. Em neurociência, assim como em outras fisiologias, a gente utiliza muito essa palavra plasticidade. Então, em muitos artigos, a literatura está cada vez crescendo mais, né, a aparência, né, a aparição dessa palavra plasticidade. E de onde é que ela vem? Né? Ela vem lá do grego, do latim, onde ele busca, né, o significado da palavra plástico como o ato de moldar. Então, quando você pega uma garrafa plástica, você consegue movimentar ela, moldar ela para coisas do seu interesse. Então, nesse caso aqui, desse GIF que eu encontrei, você pode transformar uma garrafa de plástico num vaso para planta. Então, ela é maleável, né? Então, esse termo plasticidade vem justamente desse conceito que justamente está definindo o que seria a capacidade do cérebro de se moldar, né? E essa capacidade dele de se moldar pode ocorrer tanto por estímulos internos quanto estímulos externos. Então aqui eu trago para vocês pouquíssimos exemplos, né, de fatores que podem promover, podem ajudar nesse processo de plasticidade, né, nessa maleabilidade, nessa movimentação do cérebro. E justamente o fato de você aprender uma habilidade nova, você adquirir uma nova habilidade, como no caso de aprender a fazer malabarismo ou aprender a tocar um instrumento musical, você vai estar se exercitando, você vai estar treinando o seu cérebro e você vai estar gerando essas alterações, essa moldagem no cérebro referente a essa aprendizagem de uma habilidade nova. No caso daqui do segundo exemplo, né, eu trouxe o caso do AVC, que é um caso muito estudado já há muitos anos, que justamente envolve, né, um acidente vascular cerebral, onde o que pode acontecer, né? Um vaso pode sofrer um entupimento no cérebro e aí vai gerar uma região de empobrecimento de oxigênio nesse cérebro, porque a circulação sanguínea vai reduzir nessa área. E aí justamente vai promover certas lesões nessa área, células vão morrer, neurônios vão morrer, e aí justamente o cérebro ele vai ter o seu sistema imunológico próprio, que ele vai estar
regionalizando essa área, vai estar alterando essa região que sofreu a lesão para tentar fazer um reparo e isolar essa lesão. No caso também das perdas sensoriais, né, a perda sensória, aqui eu trouxe como exemplo a perda do olfato, também tem a perda do paladar, como está sendo muito falado atualmente no caso do coronavírus, né, que gera essa sensação. Então pode ter essa sensação de perda em vários níveis desse processamento de informação desse sistema sensório, né? Tanto nos receptores quanto ao longo dessa circuitaria até chegar essa informação no cérebro a ser interpretada. Então, existem vários níveis nisso que pode estar sendo atuado, e aí você pode estar perdendo justamente essa sensação do cheiro e do paladar. No caso do sistema visual, você pode perder, né, a visão, e com isso o seu cérebro ele para de receber esse sinal visual, né, de luminoso do ambiente, sensores que estão na retina dos nossos olhos, eles param de captar essa luminosidade, esse sinal, até mesmo o sistema de cores, né, e aí a região do cérebro que é dedicada para isso, ela para de receber esse estímulo. Em compensação, ele vai tentar se modificar, se moldar, justamente para conseguir aproveitar essa região do cérebro para uma outra área, de preferência similar ao sentido da visão. E aí que entra a leitura de Braille. Então, quando uma pessoa que perde o sentido da visão, ela vai adquirir uma habilidade nova, que seria a leitura de Braille, ela vai estar moldando essa região do cérebro que é referente à visão. E eu vou falar um pouco mais a fundo para vocês mais adiante. Então, aqui eu trago para vocês como um exemplo a habilidade motora. Aqui são uma habilidade motora. Então, por exemplo, você vai aprender a se movimentar. Só que quando você observa, por exemplo, um bebezinho que ele anda meio desengonçado, né, você vê que ele ainda não está com essa habilidade motora muito bem estabelecida. Então, ao longo do desenvolvimento, você tem um refinamento dessas comunicações neurais que faz com que você consiga resolver essa questão desse ato desengonçado, dessa movimentação. Então, aí você começa a aprender, né, a refinar essa habilidade motora durante o desenvolvimento. Na fase adulta também isso pode ocorrer. Então, quando você aprende uma habilidade nova, por exemplo, você resolve que hoje vai aprender a jogar basquete. Então, você vai começar a praticar, você vai treinar bastante, você vai ter atuação de motivação, você vai ter fatores que vão te motivar, você vai persistir nessa habilidade e você vai conseguir refinar o seu movimento para adquirir essa habilidade nova motora. E com isso, o seu cérebro vai ser moldado justamente por essa aquisição dessa nova habilidade que você aprendeu, a habilidade motora, né, de movimentação refinada, justamente no arremesso, no caso do basquete. No caso do AVC, né, você tem essa lesão no cérebro, né, como eu falei anteriormente, e agora eu vou explicar um pouco melhor. Esse esquema aqui, ele mostra justamente um corte do cérebro, né, de um dos hemisférios do cérebro, uma das laterais do cérebro, e aqui está exemplificando, né, esquematizando justamente o local onde houve essa lesão. E aí nesse local é possível observar células morrendo, né, neurônios morrendo, e células do sistema imunológico do cérebro tentando resolver essa questão da lesão. Já algumas outras células do sistema nervoso, que não são neurônios, mas são células que também moram no sistema nervoso, residem ali, elas vão ser recrutadas para essa área para fazer uma cicatriz. Fazendo essa cicatriz, elas vão isolar essa área do cérebro, justamente para evitar que outras áreas sejam atingidas pela lesão. E aqui tem uma região de penumbra, onde tem algumas células ainda em processo de morte, e essas células também da imunidade do sistema nervoso também estão atuando ali. Então você tem toda uma mobilização do cérebro para poder conter e reparar essa lesão que aconteceu, né, com a participação de várias células do sistema nervoso. E aqui nessa imagem é de imagem de ressonância magnética funcional, então eu trouxe ela aqui para mostrar como que o cérebro vai estar modificando após o processo de lesão por AVC. Então, quando esse indivíduo aqui ele sofreu o AVC,
ele começou a ser estimulado por terapia a utilizar o toque com o dedo direito. Então, ao ficar treinando, fazendo esse treinamento dessa tarefa com toque com o dedo direito, começou a aparecer sinais, né, desse toque com 5 meses após a lesão. Esses sinais foram aumentados 8 meses e depois com 11 meses você tem um aumento ainda maior desse sinal. Então isso mostra que a prática, né, a persistência, né, você se recuperando no processo de lesão, você pode estar ajudando o seu sistema nervoso central, o seu cérebro, a resolver essa questão, pode estar ajudando ele a sofrer a plasticidade, justamente para aumentar e continuar recebendo esse sinal que ele não estava recebendo em detrimento da lesão que ele sofreu. No caso do sistema olfatório, né, aqui tem uma imagem mostrando uma sensação gostosa de uma mulher cheirando uma planta, né, uma flor, né, e aí justamente o sistema olfatório ele é muito importante para a gente, tanto no aspecto emocional, né, que o sistema olfatório ele tem conexão com o sistema límbico, que ativa as emoções do nosso corpo, então nos traz as memórias da infância, por exemplo, quando você sente um determinado cheiro, ativa o sistema de memória e traz uma sensação gostosa. Da mesma forma que é importante também para alertar em relação a perigo. Quando você sente um cheiro de fumaça, um cheiro de algo tóxico, e aí você vai evitar aquilo e vai servir de alerta para você. Então, o sistema olfatório também é muito importante para isso. E dentro desse sistema, a gente tem aqui uma região que é formada pelo neuroepitélio olfatório, que vai conter esses receptores que vão captar os estímulos de cheiro. E aí, ao captar esse estímulo de cheiro, ele vai levar essa informação a uma parte muito importante desse sistema olfatório, que seria o bulbo olfatório, que é essa partezinha pequenininha aqui do cérebro. E aí, esse bulbo olfatório, ele vai ser muito importante porque ele vai ser uma das regiões que vai entender essa informação de cheiro. E ele que vai se comunicar com o sistema límbico, por exemplo, que vai estar relacionado com as suas emoções. E aí também é interessante que no nosso cérebro a gente tem regiões que são muito ricas em células que ainda não são neurônios, mas são como se fossem filhos dos neurônios, né, que vão dar origem a esses neurônios depois. E aí, justamente, essas células, elas ficam situadas nessa região aqui, e através de sinais químicos, elas vão ser chamadas, vão ser recrutadas para a região do bulbo olfatório. E aí elas vão formar neurônios depois, né? E esse processo ele vai ser importante até mesmo para gerar um arquivamento dessa memória olfatória, né? Para você justamente se lembrar de locais, você vai associar esse olfato com locais que você já vivenciou, que você já esteve, com sensações, enfim, é muito importante esse órgão, esse sistema, justamente nesse processo. E aí, essas células, né, elas vão estar gerando neurônios novos, então, através de um processo que a gente chama de neurogênese, vai estar fazendo essas alterações no cérebro que são relacionadas com a plasticidade. No caso do sistema visual, eu trago aqui para vocês 2 imagens, né? Essa imagem que eu tirei de um filme, essa aqui foi de uma série da Netflix. No caso da primeira imagem, você tem um ator interpretando um deficiente visual, né? Então, nesse caso, você tem um exemplo típico de falta de visão, né? E aqui um segundo caso mostrando uma opção, né? Que você, na verdade, está inibindo os sinais que o olho está recebendo do meio externo. Então, esses casos são muito diferentes, e eu vou explicar um pouco para vocês sobre isso agora, que não é a mesma coisa. Então, no caso no deficiente visual, ele pode estar moldando o seu cérebro, né, através da aprendizagem da leitura por braille. Então, justamente, o que acontece nesse caso? Né, ele vai aprender vai ter uma nova habilidade, ele vai aprender algo novo, ele vai aprender a ler com as mãos, com a ponta dos dedos. Então, acaba que a ponta dos dedos dele vai se tornar os olhos dele, e o que é interessante é que a ciência tem mostrado atualmente que a região do cérebro que antes era dedicada à visão, no caso da pessoa que não tem mais o estímulo visual pelos olhos, essa região passa a ser estimulada justamente pelo tato. Então, é muito interessante que a região do cérebro que recebia informação dos olhos, nesse momento, nesse exemplo aqui do deficiente visual, ela passa a receber informações da ponta dos dedos, do tato. Isso no treinamento da leitura de braille, pelo menos
acredito que 9 meses após o início do treinamento da leitura de Braille. Você já tem essa alteração do cérebro para receber os estímulos que antes era dos olhos, passar a receber os estímulos da ponta dos dedos. No caso de você tampar os seus olhos, né, a Geice até apresentou ontem na palestra dela, pediu para vocês fecharem os olhos, né, e justamente para você aguçar os outros sentidos. E isso é verdade. Quando você inibe um dos seus estímulos, nesse caso o estímulo visual, você aguça os outros estímulos, ou seja, você torna os outros estímulos mais sensíveis ao que está acontecendo no ambiente. Então você passa a ouvir melhor, você passa a sentir o cheiro melhor, você passa a perceber melhor o estímulo externo. E nesse caso aqui, você não tem alteração no cérebro quando você tampa provisoriamente os olhos, mas só no caso de você realmente ter uma perda total da visão que você vai ter essas alterações. Existem formas de vocês estimularem essas alterações no cérebro, né, essa plasticidade. Uma delas seria através do exercício físico. Então, existem já vários trabalhos mostrando que uma atividade física, né, quando bem executada, quando bem monitorada, quando bem realizada, ela vai estimular de várias formas alterações no cérebro. E aqui eu trago para vocês uma imagem, né, um esquema de um cérebro. Aqui tem um corte dessa região mais central do cérebro, mostrando que o cérebro pode ser visto por duas tonalidades, né, e essas tonalidades elas podem ser chamadas de substância cinzenta, que é essa mais escura, substância branca, que é a mais clara, e dependendo dessa região do cérebro, né, ela vai conter partes que vão desempenhar funções diferentes. Então, por exemplo, a substância cinzenta ela é mais rica no corpo celular dos neurônios. Então, tem essa parte aqui onde tem o núcleo da célula do neurônio e tudo mais. Já as partes mais brancas são ricas dos axônios, ou seja, são os prolongamentos dos neurônios que passam por essas regiões. E esses prolongamentos, eles são cobertos por uma camada chamada de mielina. E essa camada aqui que vai proporcionar a condução da informação através do neurônio. E justamente essa região aqui seria a região chamada de substância branca. E a literatura vem trazendo várias palavras aqui difíceis, né, mostrando palavras diferentes, mostrando justamente as alterações que podem acontecer, né, relacionadas com a plasticidade. No caso aqui, a sinaptogênese, né, que nada mais é do que formações de novas comunicações entre os neurônios, e os neurônios e outras células também. No caso aqui da angiogênese, seria a formação de novos vasos sanguíneos no cérebro. Isso é muito importante para aumentar o fluxo de oxigênio no cérebro. Então, você vendo a atividade física proporcionando um aumento, uma alteração nessa comunicação dos neurônios e também na formação de novos ramos, né, dos vasos sanguíneos. Cliogênese, né, seria o processo de formação de outras células do sistema nervoso que não são os neurônios, né, que são as células do sistema imunológico, por exemplo, as células que vão ser responsáveis pela condução, como eu falei para vocês, né, através do axônio na substância branca. E também aqui a neurogênese, né, que seria o surgimento de novos neurônios também na substância cinzenta, né. Aqui tem também um aumento do tamanho da célula, então você tem um aumento do tamanho dos neurônios e um aumento da circulação sanguínea. Todos esses exemplos aqui estão associados com a atividade física bem realizada. No caso, você também pode estimular essa plasticidade no cérebro, no sistema nervoso, através de uma dieta rica em flavonoides. Então, flavonoides já foi descoberto pela literatura que podem otimizar o aprendizado, então vai auxiliar nessa alteração do cérebro para o aprendizado, né, ou seja, você aprendeu uma tarefa nova, uma atividade nova, e também vai estar auxiliando na plasticidade sináptica, né, na alteração dessas comunicações entre os neurônios. Então está aqui a comunicação entre os neurônios, só para mostrar para vocês aqui um esquema exemplificando, né? E aí justamente vai tornar essas conexões entre os neurônios de uma forma mais dinâmica, né? Alterando essas conexões entre as células. Encontrei um trabalho que foi publicado esse ano agora,
trazendo uma associação da puberdade com essa plasticidade. Então, ainda é um trabalho focado em hipóteses, né? Mas ele já traz uma associação, né? Traz a ideia da puberdade em associação ao aumento da liberação hormonal das gônadas, ou seja, né, nessa idade da puberdade, os jovens começam a produzir mais hormônios, e aí eles trazem duas hipóteses, né? Aqui nesse gráfico, ele mostra que a plasticidade, né, o nível de plasticidade, então aqui no desenvolvimento até a fase adulta, você tem um decaimento da plasticidade, mas aqui focando na ideia de que no momento em que ocorre a puberdade, no pico da liberação dos hormônios, pode existir duas hipóteses. Uma que seria o aumento dessa plasticidade, a hipótese 1, e a outra seria... Desculpa. Minha apresentação travou aqui agora. Tá, voltou. Aqui. Na primeira hipótese, seria o aumento das funções cognitivas superiores. Então, você tem um aumento aqui no gráfico da plasticidade em relação a essas funções, que seria justamente relacionado com o processo de adquirir um novo conhecimento. E na hipótese 2 seria justamente a redução, né, dessa plasticidade, a redução das funções cognitivas superiores. Então, isso ainda está começando a ser estudado na literatura, justamente a relação das alterações no cérebro mediante as alterações nos hormônios promovidos pela puberdade. Então, aqui, só para resumir, né, um pouco do que foi falado na apresentação de hoje, a plasticidade seria, conceitualmente, né, como habilidade do cérebro ou do sistema nervoso de mudar a sua atividade em resposta a fatores internos, né, do próprio corpo, como fatores externos também. Claro que eu foquei na apresentação no tato, né, seria os fatores externos influenciando. No caso também, isso pode ocorrer através de mudanças adaptativas, estruturais e funcionais no cérebro. Então, você tem tanto alterações na estrutura quanto nas funções, né, do que está acontecendo com essas estruturas. E também essa plasticidade ela está relacionada com a aprendizagem, a memória e a recuperação de lesões. Então, mais uma vez, eu quero agradecer pela participação nessa Semana do Cérebro, né, a primeira vez que eu participo dessa reunião. Estou bastante feliz e é isso aí. Obrigado, estou satisfeito, adorei estudar também, né, até mesmo regiões que eu não conhecia antes, né, para poder trazer para vocês um pouquinho de informação além dentro de um tema que é muito amplo, um tema que é muito grande e que vocês vão observar nas outras palestras também, que vão acabar abordando também sobre esse termo, né, plasticidade, essa palavra plasticidade. Obrigado a todos pela atenção, pela presença.